169, a salvação vem só de Deus. Mas porque é através da igreja que recebemos a vida da fé, a igreja é nossa mãe. Cremos que a igreja é como que a mãe do nosso novo nascimento, mas não cremos na igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação. É porque é nossa mãe, é também a educadora da nossa fé. Então aqui diz que a igreja não é a autora da salvação. No caso, a igreja falsa. Nós temos duas igrejas, como já postamos aqui, né? No outro vídeo, que temos a igreja falsa e a igreja verdadeira. Então, a igreja falsa, nós não cremos nesta igreja falsa dos bergolianos. Mas nós cremos na igreja verdadeira porque ela nos educa na fé. E educar na fé é seguir os ensinamentos de Jesus. E não seguir outros ensinamentos globalistas e muito menos obedecer a outras instituições como a ONU, como pede o Bergoglio, que nós obedeçamos à ONU. Mas a ONU já está botando as manguinhas de fora, está manifestando linguagens que eles consideram como opressoras, como falar em namorado, como falar em esposo e esposa, e aos pouquinhos eles vão implantando a nova ordem mundial e os nós católicos vamos aceitando passivamente, né? É realmente triste de ver nós católicos aceitando pessoas destruindo a nossa fé. Mas, enfim, é assim que tem que acontecer, porque já está previsto tudo isso que vai acontecer. Nós temos que manifestar a nossa fé, temos que dizer que está acontecendo algo errado, mas não temos que nos preocupar porque a vitória já é nossa. Os bergolianos são derrotados, os comunistas são derrotados e por mais que eles esperneiem, não adianta. O máximo que eles vão ficar é aqui neste mundo. Nós católicos que cremos, nós iremos para a vida eterna junto de Deus, com a igreja verdadeira. Número 2, a linguagem da fé. 170. Não acreditamos em fórmulas, mas sim nas realidades que as fórmulas exprimem e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não se detém no enunciado, mas na realidade enunciada. No entanto, é através das fórmulas da fé que nos aproximamos das realidades. As fórmulas permitem-nos exprimir e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e dela viver cada vez mais. Então nós temos na igreja algumas orações que têm determinadas fórmulas, né, que nós temos que seguir. Claro que nós não devemos ficar presos a estas fórmulas, mas elas servem para que nós possamos ser conduzidos de forma correta para um caminho, para um objetivo. Por exemplo, ali na oração eucarística, tem padres bergolianos que eles distorcem toda a oração eucarística ali. Às vezes a gente está acompanhando no livro e eles dão uma volta tão grande ali, eles saem totalmente fora daquilo que está escrito na oração eucarística. E quando eles voltam para encerrar a oração, a gente já está perdido, nem sabe o que vai responder. Então, nós temos que seguir o que a igreja manda. Não é a pessoa que vai fazer o rito ali se tornar dono do rito. Então, a fórmula existe, nós temos que seguir. Não devemos banalizar esta fórmula como algo ultrapassado e que seja muito frio, mas também não podemos desvalorizar totalmente, porque a igreja deixou esta oração, deixou este rito, como nós temos na missa, deixou esta fórmula e nós temos que, através dela, buscar a espiritualidade da forma correta e não inventar coisas da cabeça de ninguém, porque a igreja já fez aquilo ali e é assim que tem que ser. Nós temos determinados ritos e estes ritos devem ser seguidos. Até o cardeal Burke, ele nos diz que
No caso, o rubricismo. O rubricismo é quando nós seguimos as rubricas. O que é as rubricas? As rubricas é aqueles detalhes que estão descritos em cada rito. Que gesto que a gente tem que fazer, se tem que sentar, se tem que levantar. Então, este rubricismo que se chama, o cardeal Burke, ele diz que isso é um ato de amor. Por quê? Porque é através desta obediência ao rito, quanto mais obedientes ao rito nós formos, mais fiéis nós estaremos àquilo que é da realidade daquele rito. Então muitas vezes na missa, a missa dos bergoglianos, depois do Vaticano II, as pessoas vão na missa, mas elas querem ter um sentimento, né? Elas querem sentir uma coisa boa. Aí quando tem uma missa que tem aplauso, né? Que tem balãozinho e coisa, que tem bruxinha, né? Para criança, ou seja lá o que for. Então essas pessoas acham que a missa foi linda, né? Até se emocionam, mas a igreja sabe que a missa não é para se emocionar. A missa é um rito. Um rito é algo para ser feito de forma obediente. E esse rito que a igreja bergogliana está fazendo é inválido. Não é assim que se faz a missa. A missa deve ser feita obedecendo o Código de Direito Canônico e os documentos oficiais da igreja, né? Quando algum rito, até nem que seja um sacramental, uma bênção da casa, por exemplo, se o padre vai fazer algo que não está escrito ali, aquilo se torna inválido, porque ele não é maior do que a igreja para inventar uma oração, né? Então nós temos que ter consciência de que existe uma fórmula na igreja para cada coisa, e a pessoa vai querer inventar outra coisa, se ela se acha maior do que a igreja, olha, tem que rever o que ela está tendo convicção como católico, porque se ela se acha maior do que a igreja, olha, eu aconselho que vá fazer uma igreja na sua garagem, como eu já disse, né? Faça, mas deixa a igreja fazer as coisas direito. (171) A igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar e dessa forma a compreender e a comunicar. A Igreja Nossa Mãe ensina-nos a linguagem da fé para nos introduzir na inteligência e na vida da fé. Nós estamos vendo também, como eu já falei da ONU, né? Eles estão dizendo que quando nós ensinamos as crianças, por exemplo, a nossa fé católica, ensinamos a fazer o sinal da cruz, a olhar para o crucifixo e até mesmo a ir na missa, nós não devemos fazer isso com as crianças. É isso que eles dizem, porque isso é contra os direitos humanos, né? Eles pensam que isso é uma violência total. Utilizar as crianças frágeis para impor doutrinação, isso aí é uma violência sem tamanho. É oprimir as crianças desde pequeno, né? Então, para eles, ensinar a fé católica para as crianças é uma violência. Então, nós estamos aceitando tudo isso. Nós temos esse Bergoglio aí, que está aceitando tudo, porque ele já está mancomunado com a nova ordem mundial. E vai acabar que, como já diz as profecias, né? Tanto ele quanto o Bento XVI, os dois vão sair fora de lá do Vaticano, e quem vai tomar conta de lá é o Anticristo. E os mundanos vão acabar adorando o Anticristo, porque ele vai se dizer o enviado de Deus, né? Ele vai se colocar como Deus. E como ele vai resolver todos os problemas da humanidade, depois que esta pandemia destruir toda a economia mundial, aí vai surgir o Anticristo, que vai se apresentar como a solução para todos os problemas da humanidade. E como já disse ontem, né, as pessoas vão acabar implorando por ele, né? Sim, nós aceitamos. Vão colocar a vacina, vão colocar a marquinha da besta, vão aceitar o chip, e vai ser assim. Infelizmente, esta é a realidade.
Número 3, uma só fé. Desde há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua fé única, recebida de um só Senhor, transmitida por um só batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm apenas um só Deus e Pai. Santo Irineu de Leão, testemunha desta fé, declara. Então ele diz, né? Acho que é aqui embaixo que está 173. Então, em tese, seria o que disse Santo Irineu de Leão. A Igreja, embora dispersa por todo o mundo até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com tanto cuidado como se habitassem numa só casa. Nela crê de modo idêntico, como tendo um só coração e uma só alma. Prega e ensina e transmite-a com voz unânime, como se tivesse uma só boca. Esta é a fé verdadeira, né? Não é a fé falsa, porque a fé dos apóstolos a gente sabe que é a fé de 2000 anos. E esta fé sem mandamentos, sem pecados, totalmente apóstata, essa não é a fé da Igreja, né? Por mais que nós muitas vezes nos deixemos levar pelas aparências, a Igreja do Bergoglio tem padre, e os padres eram nossos amigos, né? Eles sempre estiveram conosco, nós os conhecemos, eles almoçavam nas nossas casas, eles batizaram nossos filhos, nossos netos, né? Mas olha, nós temos que abrir os olhos, porque eles são obedientes ao Papa, eles devem obediência ao Bergoglio, por isso que eles ficam todos obedientes a ele. Tem um ou outro padre que se manifesta contra, e totalmente já aí nesse caso já é excluído, né, excomungado. Mas nós temos que nos manter fiéis à Igreja verdadeira, porque é a Igreja verdadeira que vai ser salva. A Igreja falsa não vai ser salva. Se nós queremos ficar com a maioria, aí cada um é livre para escolher. Mas é a verdade, é uma decisão pessoal de cada um, e que somente com a iluminação de Deus, como por experiência própria, né, nós podemos chegar a esta convicção. Por mais que a gente tente explicar, não adianta, porque Deus só revela a verdade aos seus escolhidos. Mesmo que às vezes seja bom a gente, como diz São José Maria Escrivá, né, que Deus me converta, nem que seja a pauladas. Às vezes a gente dá umas pauladas nos bergolianos para ver se eles acordam, né? Mas de repente tem algum lá que a gente pode salvar.